Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Debate CMM. Este é o espaço onde discutimos os principais temas da política local, as questões que afetam o nosso dia a dia e as iniciativas que podem transformar Manaus. Hoje o nosso convidado é o vereador Aldenor Lima, do União Brasil, eleito com uma votação expressiva nas últimas eleições, sendo o quarto mais votado do partido União Brasil e atualmente presidente da Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal da Câmara Municipal de Manaus. Vamos conversar sobre seus primeiros passos no Legislativo, as propostas e projetos de lei que tem defendido e, claro, sobre os desafios de atuar como parlamentar. Vereador, seja muito bem-vindo ao Debate CMM. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo junto a vocês aqui, mostrando um pouco do meu trabalho para a população de Manaus. Vereador, o senhor foi o quarto mais votado do seu partido, União Brasil, nessas últimas eleições. O que essa posição significativa representa para o senhor no início do seu primeiro mandato aqui na Câmara Municipal? Eu devo essa votação ao trabalho que não só eu faço, mas também a deputada Joana Dark na causa animal. Então, são mais de 8 anos atuando todos os dias, ajudando os animais, ajudando aqueles que não falam, e eu tenho muito orgulho de estar aqui para ser a voz deles, 9.744 pessoas que amam os animais, depositaram esse voto de esperança, esse voto para que eu consiga representar a causa animal aqui na Câmara Municipal de Manaus. Como o senhor enxerga o papel do vereador dentro da estrutura política de Manaus? O papel do vereador dentro da estrutura política de Manaus, ele é um pouco da relação entre a política e o povo. Ele está mais próximo da população do que um deputado estadual, por exemplo, do que um deputado federal. Então, ele recebe mais as demandas da população, ele é cobrado também muito mais por estar na cidade de Manaus, por estar vivendo aqui e tendo que propor leis e também cobrar o executivo municipal, no caso, o prefeito da cidade de Manaus. O que, na sua opinião, o vereador deve fazer para realmente fazer a diferença na vida da população? O vereador, ele deve, além de cobrar o executivo, no caso, o prefeito da cidade de Manaus, ele deve enxergar, sentir a vontade da população e aqui no plenário da Câmara Municipal propor leis, propor debates que mudem realmente a vida das pessoas. Hoje, com as redes sociais, o vereador ele é cobrado em todos os meios digitais, não só pessoalmente, mas como também nas redes sociais. E isso já é um diferencial que alguns anos atrás não acontecia, por conta da tecnologia que hoje nós temos à nossa disposição. Então, o vereador, para fazer a diferença, ele tem que mostrar que ele está trabalhando. Muitos parlamentares, muitos políticos não utilizam esse meio digital, não utilizam as redes sociais para mostrar que está trabalhando, e isso acaba, as pessoas, a população, ela acaba não sabendo que o vereador está fazendo algo de fato. Então, sempre que a gente propõe alguma lei, que a gente consegue aprovar alguma lei, fazer alguma mudança de fato para a população, é necessário que nós mostremos isso em todas as redes sociais para dar publicidade ao nosso trabalho. E como o senhor avalia a receptividade da população de Manaus às suas propostas, considerando que é o seu primeiro mandato e o senhor já ocupa uma posição de destaque aqui na Câmara? Nos dias de hoje, por conta da minha causa, que é a causa animal, encontramos ainda muita dificuldade, muita resistência de pessoas que ainda não conseguem entender que hoje os animais eles têm um protagonismo, os animais eles fazem parte da nossa vida, diferente de muitos anos atrás, que o animal ele era criado no fundo do quintal e hoje ele é membro da família, ele pertence a processos de separação. O animal hoje ele recebe pensão, ele tem guarda compartilhada e tem pessoas que ainda não entenderam isso. Eu digo sempre que na causa animal existem 4 tipos de pessoas. Tem uma pessoa que não gosta dos animais e ela maltrata o animal. Essa pessoa a gente
combate todos os dias, porque além de fazer um crime, a pessoa está fazendo o animal sofrer. Tem a pessoa que não gosta, mas que não faz nada, é indiferente para ela, e está tudo bem, porque ninguém é obrigado a gostar de nada, mas a gente é obrigado sim a respeitar. Tem a pessoa que gosta só do seu animalzinho e ela não enxerga os animais que estão nas ruas sofrendo, ela não consegue ter a sensibilidade de, quando parar num cruzamento de uma rua, ver um animal sofrendo lá, que está precisando de ajuda, ir lá ajudar. E tem as pessoas que, muitas das vezes, elas não têm animal em casa, mas se compadecem, elas têm a compaixão com os animais, com qualquer tipo de vida que existe na Terra, não só o cão e gato. E são essas pessoas que são os nossos seguidores, são as pessoas que simpatizam da nossa causa, que têm a compaixão com os animais. E eu sempre digo outra coisa: quem ama, quem tem a compaixão com o animal tem uma sensibilidade muito maior com todas as outras causas de minorias, com todas as outras causas que merecem um pouco de atenção, como no caso as mulheres, os PCDs, os idosos. Então, a pessoa que tem uma sensibilidade com o animal, ela é um ser humano melhor, um ser humano mais evoluído em todos os seus aspectos. E nessa causa animal o senhor tem se destacado. Sim, aí na causa animal hoje eu sou um representante, sou o primeiro médico veterinário a ocupar uma cadeira aqui. No parlamento aqui nós temos policiais, médicos, engenheiros, advogados, tem a bancada religiosa, e hoje eu fico muito feliz de ter sido o primeiro médico veterinário a ocupar uma cadeira aqui na Câmara Municipal de Manaus, que além de não só ajudar a causa animal, eu também irei lutar por defender a minha classe, que hoje eu faço parte, que é a da medicina veterinária. E quais são os desafios enfrentados por um vereador jovem em um cenário político marcado por nomes tradicionais? Embora eu seja novo aqui no parlamento e seja também jovem, mas eu já possuo uma história, porque eu saí aqui do parlamento como assessor parlamentar e hoje, em 2025, volto como vereador. Então, eu já tenho uma experiência como assessor que me gabaritou para também já começar aqui de uma maneira diferente. Já começar sabendo o regimento interno, por exemplo, que é muito importante, que o regimento é o que a gente... É a nossa Bíblia aqui da Câmara Municipal de Manaus. E desconhecer o regimento é tropeçar nas falas, em questão de ordem. E a gente aqui, embora eu seja novo, seja jovem, mas eu também aprendo com os mais antigos. Eu gosto muito de trocar ideias com os vereadores que têm mais mandatos, tem 4, 5, 6, 7 mandatos, então eles têm muito a ensinar e eu fico aprendendo com todos eles, trocando ideia e também trocando experiências com os vereadores novatos também, assim como eu, que também tem muito a ensinar. Sempre ouvir mais do que falar para que a gente consiga aprender, que a gente consiga mudar de verdade a nossa sociedade aqui de Manaus. Eu digo que eu não vou conseguir mudar o mundo, mas eu vou conseguir plantar uma sementinha de mudança todos os dias aqui em Manaus, para que um dia, quem sabe, Manaus seja referência, né, de cuidado com os animais, de cuidados com as pessoas com deficiência, que também é a minha outra causa, que eu vivo isso todos os dias com o meu filho Joaquim. A campanha também lhe trouxe grandes desafios, né? Como o senhor se preparou para legislar? A campanha, eu sempre digo que é o início da preparação para a pessoa seguir uma carreira pública, seguir uma carreira política, porque muitos candidatos na campanha ainda não conseguem fazer a sua prestação de conta, não conseguem ser aprovados todo o que ele fez na campanha, cometem irregularidades que às vezes podem até deixar inelegível a pessoa ganhar a eleição e não levar o mandato. Então,
é uma preparação para a pessoa seguir na carreira pública, porque existem regras que devem ser seguidas e não podem ser modificadas, por senão correndo o risco da pessoa perder o seu mandato. E na campanha isso me deu a experiência de falar, porque embora eu já estivesse no parlamento há muitos anos, eu não tinha essa experiência de falar com o público, de falar e as pessoas saber o que a população quer ouvir, o que ela espera de um vereador, porque esse é o momento mais difícil, de pedir o voto, de convencer a pessoa de que ela tem que votar, que você é diferente, que você simpatiza, que ela simpatiza com você nas mesmas causas, nos mesmos anseios que ela espera de um vereador. Então, esse é o maior desafio que eu tive, né, na campanha de falar, e hoje eu ainda estou um pouco assim, meio aprendendo todos os dias, não tenho o dom da fala, como muitas pessoas já nascem com isso, mas eu aprendo todos os dias a ser uma pessoa melhor, a conseguir falar, me comunicar de uma maneira que a população entenda o que eu tenho a falar. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí que o debate CMM volta já. Já de volta com o debate CMM, vamos falar sobre causas e defesas. O senhor tem se destacado como um grande defensor da causa animal aqui em Manaus, realizando resgates, como o senhor mesmo disse, promovendo castrações solidárias. E o que mais pode ser feito para garantir ainda mais proteção e dignidade aos animais? O que podemos fazer para garantir os direitos também dos animais, não sei se você vai se lembrar de alguns anos atrás, Manaus era impossível você ter uma faixa de pedestre e conseguir pisar na faixa sem que o carro parasse. Hoje, muitas pessoas já conseguiram esse hábito de parar na faixa quando um pedestre vai atravessar a rua. Por quê? Porque teve uma campanha de conscientização massificada nas escolas, na mídia, nas redes sociais, e isso trouxe a conscientização dessas pessoas. E eu digo que o que falta para a causa animal hoje é campanhas de conscientização de que maus tratos é crime, de que abandono de animal também é crime, e a gente precisa levar isso para as escolas, para que as pessoas, os alunos que estão nas escolas, quando eles atingirem a idade adulta, eles possam ser seres humanos já conscientes de que isso já não é mais aceitável, de que os animais sofrem, eles sentem fome, frio, sede, porque tem pessoas que acham que o animal, por ser irracional, ele não sente nada, ele não sente dor, ele não sente fome, mas o animal, ele é um ser senciente. Os cães, os gatos são seres sencientes, eles sentem medo, sentem fome, sentem dor, quando chove, eles ficam com medo, eles querem se abrigar. Então, o que falta hoje para a nossa sociedade são campanhas de conscientização massificada para que eles entendam que os animais também hoje têm um espaço na sociedade, fazem parte da nossa vida e fazem parte da nossa família, são filhos de quatro patas. E em relação à sua defesa pelas pessoas com deficiência, como que o senhor acredita que a Câmara Municipal pode avançar nas políticas públicas voltadas para essa população? A Câmara Municipal de Manaus, ela pode avançar na questão de criar políticas públicas, de criar projetos de lei que valorizem, que dê uma segurança jurídica também para que essas pessoas possam ser incluídas na sociedade. Eu sempre digo o seguinte, que hoje, pai de uma filha típica e do Joaquim que tem síndrome de Down, quando a gente tem um filho sem deficiência nenhuma, a gente sonha que o nosso filho vai ser astronauta, médico, piloto de avião, engenheiro. E quando a gente tem um filho com deficiência, o que a gente sonha é que ele consiga ser um ser humano funcional. O que é um ser humano funcional? É que ele consiga ir para a escola, consiga tomar banho e trocar de roupa, consiga ir no banheiro, fazer as suas necessidades e não precisar de ninguém, consiga fazer o mínimo
que qualquer pessoa sem nenhum tipo de deficiência consegue fazer. E isso é garantir a dignidade dessas pessoas, é garantir que elas consigam acessar, por exemplo, o meu filho consiga ir no shopping e voltar com segurança, sem medo de que alguém possa fazer alguma coisa com ele. Ter respeito com essas pessoas, porque ser diferente é ser normal. Então, hoje, vivendo essa causa todos os dias, eu vejo que ainda estamos muito no início para que a gente consiga avançar todos os dias mais e mais para que essas pessoas tenham, de fato, espaços em empresas, oportunidade de emprego, oportunidade de construir uma família, porque sim, eles têm direito, têm oportunidade de ser uma pessoa, um ser humano funcional. Então, a gente só precisa dar oportunidades para eles. Como, por exemplo, tem o Cláudio, que é servidor aqui da Câmara Municipal há muitos anos, e ele chega cedo, faz o trabalho dele, está sempre arrumadinho, e ele é uma pessoa com deficiência. E a gente ter espaços que incentivem a contratação dessas pessoas, que incentivem as pessoas com deficiências a se especializar. É muito bom ter um espaço assim, até porque na Câmara Municipal, nós no nosso gabinete, cada vereador no seu gabinete tem que contratar uma pessoa, porque na lei diz que nós devemos contratar um servidor PCD. Isso é uma imposição, mas que isso seja normal, que a gente consiga contratar, não só porque é uma lei. Hoje o vereador ele faz leis para que sejam impostas regras para o executivo e que a gente consiga, de fato, contratar pessoas com deficiência, não só porque tem uma legislação obrigando a pessoa a contratar, o empresário a contratar uma pessoa com deficiência. Não, que nós possamos contratar pessoas com deficiências porque elas são capacitadas, elas são capazes de fazer, de executar um trabalho como uma pessoa sem nenhum tipo de deficiência. E aqui em Manaus, por exemplo, não tem ninguém aqui em Manaus que não conheça a figura pública, a Patixa, né? Que a Patixa, ela já está lá no rancho do Carlinhos Maia de novo. Ano passado ela esteve e ela vai lá para o boi, e ela vai para a festa, e ela está em todos os lugares de Manaus, é uma figura conhecida aqui, e ela tem síndrome de Down. Muita gente não sabe que a Patixa tem síndrome de Down, mas ela consegue viver, ser um ser humano funcional e também ser uma pessoa, uma figura pública, né, na nossa cidade e também no Brasil, hoje conhecida por conta lá do rancho do Carlinhos Maia. E agora a gente fala sobre a causa do esporte, né? Como é que essa causa se encaixa no seu trabalho aqui na Câmara Municipal e o que pode ser feito para fomentar o esporte local, especialmente para jovens, crianças da nossa cidade? Eu sou um defensor do esporte no Amazonas, em Manaus, e hoje nós temos um time que está na Série B, que eu tenho muito orgulho de ter ajudado esse time lá no início, quando ninguém acreditava, e hoje foi o único time, é o único time campeão da Série C da história do futebol do Amazonas. É o Amazonas Futebol Clube, que hoje está na Série B, e o esporte, tem pessoas que acham que é só o jogo ali, mas ele envolve um ecossistema gigantesco, desde da pessoa que está vendendo o ingresso, do pipoqueiro, da pessoa que está vendendo banana frita, da pessoa que vende a bebida, e a que faz a camisa para vender lá na hora do jogo. Então, movimenta a economia muito grande. E Manaus, o Amazonas, ele estava... o estado do Amazonas, ele estava carente de ter um time para torcer, porque a gente que torce para um time, ninguém quer torcer para um time que só perde. E hoje o Amazonas, estando na Série B, ano passado, jogamos, por exemplo, com o Flamengo, com um time
conhecido nacionalmente, jogou com o Santos, o Amazonas conseguiu ganhar do Santos ano passado. Então, hoje, embora o time seja um time novo, ele também já está conseguindo ter os seus torcedores, porque antes ele tinha somente espectadores, e hoje ele está conseguindo ter torcedores, de fato, que estão migrando de outros times e também movimentar. Uma das minhas causas, uma das minhas propostas é conseguir movimentar o esporte em si, ajudando o time que que não consegue subir. Como? Fazendo escolinhas de futebol, porque aqui em Manaus, por exemplo, eu sempre dou um exemplo de um jogador que hoje joga no Amazonas Futebol Clube, que é o Cocote. O Cocote, ele é lá do Iranduba e, se Deus quiser, ele um dia vai ser um jogador Série A, porque ele é um jogador jovem e é um jogador muito habilidoso. Então, criando escolinhas de futebol na nossa cidade, porque com certeza aqui em Manaus tem pessoas que conseguem ser jogadores Série A, mas por que eles não são? Porque não têm oportunidade. Imaginem só um jogador ter que sair daqui de Manaus sem condição e morar lá no Rio de Janeiro para poder participar de uma escolinha, ser uma base do Flamengo, do Vasco, de algum time grande, e depois ele conseguir retornar para cá para jogar o profissional. Isso é muito, muito dinheiro, e geralmente as pessoas que têm a habilidade de jogar bola são crianças que não têm oportunidade de estarem inseridas no futebol. Elas jogam bola porque elas têm o dom de jogar bola. É diferente de eu querer jogar bola porque eu não tenho habilidade zero, e um menino da periferia que já nasceu com esse dom, mas que por falta de oportunidade fica só num sonho. E a gente ter escolinha de futebol pela cidade de Manaus, a gente consegue pinçar essas crianças e fazer com que elas consigam ser um jogador de futebol no futuro. E, se Deus quiser, a gente conseguir ter um Neymar aqui em Manaus, um jogador que vai jogar uma Copa do Mundo. Um Roberto Carlos. Ter jogadores que de fato nos dê orgulho de ser amazonense, de ser manauara e fazer com que a gente tenha... torça mais, porque hoje a gente torce para times de fora por não ter um time aqui no Amazonas campeão. Tá certo, então. No próximo bloco nós vamos falar de projetos de lei, saúde e educação. O debate CMM volta já. Estamos de volta com o debate CMM. Além de nos acompanhar aqui pela TV e Rádio Câmara, eu te convido a nos seguir nas redes sociais. Fique por dentro de tudo o que acontece no Legislativo. Este é o seu programa de debate e o tema agora é saúde, que é um tema sempre presente nas discussões da cidade. Quais são as propostas para melhorar a qualidade do atendimento à população, especialmente em áreas carentes da cidade? Hoje, com o avanço da tecnologia, Lidiane, não precisa de muito esforço para que a gente consiga melhorar, alterando pouco o serviço público. Por exemplo, hoje nós temos a telemedicina, que consegue desafogar esses atendimentos, porque o médico ele consegue atender muito mais pessoas estando em qualquer lugar do país, do mundo. Então, hoje, com o avanço tecnológico, a gente consegue já fazer uma triagem diferenciada para saber para onde que a pessoa deva ir. E isso depende do executivo aplicar essas tecnologias novas para que melhorem o serviço da população de Manaus. Então, que o prefeito consiga usar a tecnologia a seu favor na saúde, na educação, não só na saúde, mas também na educação, em todos os segmentos da nossa sociedade. Mas também, falando de saúde, eu queria falar um pouco da saúde animal, que hoje já existe o conceito de saúde única. O que a gente tem que descentralizar também é fazer com que tenha atendimentos específicos em cada local da cidade de médico veterinário. Por quê? Porque quando a gente investe na saúde do animal, nós estamos deixando de gastar o dinheiro com a saúde humana. Como?
porque a saúde animal, se a gente não cuida dos animais, eles vão gerar zoonoses, e a zoonose é uma doença que passa para a gente, por exemplo, a raiva, a esporotricose, que está em estado crítico na cidade de Manaus. Então, se a gente conseguir descentralizar o serviço do CCZ, que pertence à Secretaria Municipal de Saúde, e coloque um CCZ em cada zona da cidade, já avançaria muito, e aí deixaria de gastar com a saúde humana. E também para a saúde das pessoas com deficiência, que a gente consiga usar essa tecnologia para atender as famílias de pessoas com deficiência, porque hoje a gente tem uma dificuldade aqui na nossa cidade de ter neuroespecialista em pediatria que consegue laudar a pessoa que tem o transtorno do espectro autista. Então, em Manaus tem poucos especialistas que possam fazer isso. E aí, para a família conseguir acessar um benefício do governo federal, do governo estadual, ela precisa ter o laudo, ela precisa estar com a carteirinha da pessoa com deficiência para que possa acessar a esses benefícios. E na educação, quais ações ou projetos o senhor acredita serem prioritários para garantir a melhoria das escolas e da infraestrutura educacional aqui de Manaus? Trazendo essa pauta para a pauta das pessoas com deficiência e os animais, o que a gente tem o que eu acho que precisa ser priorizado nas escolas. Por exemplo, o PAI, que é o profissional de apoio escolar. Hoje, quando uma pessoa tem algum tipo de deficiência, ao invés de ser incluída naquela escola, ela é segregada para uma outra escola que tem pessoas com deficiência lá. E a pessoa com deficiência, estudando, convivendo com outras pessoas com deficiência, ela não vai se desenvolver as habilidades que ela precisa para ser um ser humano adulto, um ser humano funcional na sua vida adulta. Então, ela precisa ser incluída. Quando a gente fala de inclusão, a gente precisa incluir essas pessoas na sala de aula com um profissional de apoio escolar para que ele consiga fazer o papel de mediação entre o professor, entre a sala de aula e entre o aluno PCD. E também de políticas públicas na escola voltada para os animais, porque é a causa que eu defendo, que eu não posso deixar de falar todo momento, toda oportunidade. Fazendo o quê? Destinando um espaço nas escolas para que essas crianças interajam com os animais, o desenvolvimento não só das pessoas com deficiência e das pessoas típicas interagindo, convivendo com os animais, ele é melhorado, ele é aprimorado, porque a criança, hoje nós temos inclusive a terapia chamada sinoterapia com as crianças, com as pessoas com deficiência, que ajuda a desenvolver habilidades dessas pessoas específicas, das pessoas com deficiência. E as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, interagindo com animais, interagindo com o meio ambiente, com certeza vão avançar mais e mais. Então, que as escolas sejam meios de contato com os animais, com a natureza, com as pessoas com deficiência, para que a gente consiga, daqui a alguns anos, melhorar a nossa sociedade, respeitando os animais, respeitando as pessoas com deficiência também. Inclusive, o seu primeiro projeto de lei em 2025 é a proposta de proibição de fogos de artifício com estampido ou efeito ruidoso, né? E gerou repercussão. O senhor poderia explicar para a gente qual foi a motivação para a criação dessa proposta e quais impactos ela trará para a cidade de Manaus? Então, hoje em 2025 não é mais aceitável nós termos fogos de artifício com estampido, aquele fogo que faz um barulhão, que assusta as pessoas, que incomoda os animais, que incomoda os idosos e as pessoas com deficiência. Então, o que me motivou fazer esse projeto de lei foi que em todo ano, no final, nas festas de finais de ano, inclusive no ano passado, animais são mutilados, eles morrem, as pessoas com deficiência sofrem muito, os idosos também, que podem acabar morrendo por conta do susto com os fogos de artifício, e a gente precisa
proibir isso. Já existem grandes cidades do Brasil que já conseguiram proibir, mas infelizmente existe um comércio muito grande. A nossa cultura aqui no nosso estado, quando chega um político no interior, solta um fogo. Quando vai fazer alguma festa, soltando foguete ou foguetório. Mas existem outras formas da gente comunicar que o político está chegando na cidade. Por exemplo, hoje tem um WhatsApp, a pessoa manda um WhatsApp para todo mundo, faz um grupo, uma lista de contatos e avisa que ele está chegando. Existem outras maneiras, porque hoje já não é mais aceitável isso, incomoda. Tem gente que não gosta, tem as pessoas que... os PCDs, tem os idosos, tem os animais. Então, hoje a gente tem mais gente que não gosta, que não concorda com isso, do que as pessoas que concordam de fato. O foguete só é legal para quem está soltando. Quem não está esperando o foguete ser lançado para fazer o barulho, se incomoda com isso, então se assusta. E aí gerou muita repercussão, porque tem um comerciante que quer vender, mas no meu projeto de lei está bem específico. Eu não vou proibir os fogos com o efeito luminoso. Como a Prefeitura de Manaus, em conversa com o prefeito Davi Almeida, ele já disse que já não está mais usando isso há muito tempo. Então, ele já está dando o passo. Mas aí, quando mudar o prefeito, será que o outro prefeito vai gostar de fogos com o estampido? Então, por isso que a gente precisa deixar isso em lei, para que não faça nem na prefeitura, nem nos eventos públicos, nem nos eventos particulares, esses fogos, não se utilizem esses fogos com estampido. Tá certo, vereador. E aí, sobre futuro e visão? Este é apenas o início do seu mandato. Quais são as suas principais metas, os seus objetivos a médio e longo prazo como vereador? Então, eu ainda estou no primeiro mandato, no primeiro ano do meu mandato, ainda é muito cedo para que a gente possa definir alguma coisa, mas que eu vou mostrar o meu trabalho. Se a população decidir que eu deva seguir para algo maior, com certeza eu irei ficar muito feliz, até porque quando se entra na política, ninguém sonha em ser para sempre o mesmo cargo, todo mundo sonha, embora não falem, que a pessoa quer subir, quer ser um executivo, quer ser um deputado federal, um senador, quem sabe, né? Todo mundo sonha até em ser presidente do país, mas quem sabe um dia aqui de Manaus possa sair um presidente para o nosso país. Mas isso a população que vai decidir de acordo com a avaliação do meu mandato, a avaliação das minhas atitudes, ajudando sempre as pessoas, os animais, os idosos e as pessoas com deficiência. Esse é o seu papel? Esse é o meu papel aqui como representante, o primeiro médico veterinário da Câmara Municipal, representando a causa animal, que há muito tempo pareceria piada ter um representante aqui da causa animal. Mas hoje a sociedade ela vai avançando, ela vai se modificando, e hoje, graças a Deus, eu estou aqui para representar os animais, para representar também as pessoas com deficiência. Tá certo, então. Vereador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite de estar aqui, de poder falar um pouco do meu mandato, um pouco das minhas causas que eu represento. Contem comigo sempre que precisar, para a causa animal, para as pessoas com deficiência e todas as causas que chegarem até a mim no meu gabinete. Eu irei ter o maior prazer de representar com muito amor e com muito carinho, porque isso é a vontade da população de Manaus, e eu fui eleito aqui para não só representar as causas que eu defendo, mas também todas as causas que chegarem até a mim. Este foi o seu programa Debate CMM. Muito obrigada por estar conosco. Continue acompanhando os canais de comunicação da Câmara Municipal de Manaus. Até o próximo encontro, sempre com um novo convidado e temas relevantes para a política da nossa cidade. Quinta-feira, 3 da tarde, eu te espero.